Fala pessoal, aqui é o Gilben Ferraz, muito obrigado por você estar comigo. Eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento sobre esses 10 dias de paralisação dos caminhoneiros do Brasil. 10 lições sobre a greve dos caminhoneiros, 10 lições que eu aprendi com essa greve. Eu escrevi um texto sobre isso e houve muitos compartilhamentos, por isso eu decidi gravar essa mensagem aqui com vocês. Bom, a primeira lição que eu aprendi com a greve dos caminhoneiros é a seguinte: nós devemos valorizar aqueles e aquelas que trabalham com caminhões nesse país, porque nesse exato momento a nossa sociedade depende dos caminhoneiros. O ecossistema da sociedade depende do trabalho dessas pessoas e ficou comprovado isso com a greve que aconteceu por esses dias em nossa nação. Então nós devemos valorizar essa classe trabalhadora do nosso país. A segunda lição que eu aprendi com a greve dos caminhoneiros é a seguinte: é necessário que em nosso país haja um planejamento para se ter uma diversidade no transporte das coisas, como ferrovia e hidrovias, através do trem e através dos rios com embarcações. Nós temos uma rede fluvial imensa no país, nós temos um território imenso que poderia ser coberto por uma malha ferroviária imensa. Nós devemos melhorar o frete e as condições de trabalho dos caminhoneiros. Eu creio nessa segunda lição porque realmente não podemos ficar limitados apenas a um segmento como é hoje no nosso país. A terceira lição que eu aprendo com a greve dos caminhoneiros nesse país é que o problema do Brasil, você vai me desculpar, mas é você e eu. Somos nós os brasileiros. Quase todo mundo tentou tirar uma vantagem nesses dias. Seja aquela pessoa que, meu Deus, tem um posto ali para abastecer. Seja a pessoa que aumentou o preço de um produto no seu mercado, na sua padaria, no seu comércio. Sejam os donos de postos de gasolina que elevaram o preço de 5 para 10 reais. O problema do Brasil é o brasileiro que quer sempre tirar uma vantagem. Infelizmente, o brasileiro se torna vereador, se torna prefeito, se torna deputado, senador, governador, presidente, e aí é do jeito que está a nossa sociedade. Então, o problema do nosso país somos nós, os brasileiros. Mas a quarta lição que eu aprendi nessa greve dos caminhoneiros é que, pelos dias de paralisação, ficou evidente a força que a sociedade brasileira tem, pessoal. Ficou evidente a força que nós temos e como nós devemos nos unir para mudar essa realidade do Brasil. Se o povo brasileiro se unir de verdade, os diversos segmentos, as diversas ideologias, se a gente der as mãos, deixar de lado as diferenças e nos unir em favor do país, eu tenho certeza que o Brasil vai mudar. Porque o brasileiro tem que se unir para mostrar para a classe política que quem manda somos nós e não eles. Os políticos estão aqui para servir o povo brasileiro e não para se servir como tem acontecido até hoje. Essa greve dos caminhoneiros me ensinou isso em quarto lugar. Mas a quinta lição que eu aprendi é que, infelizmente, a maioria dos nossos políticos estão perdidos, não sabem o que fazer. Segundo, eles vivem numa outra realidade, eles vivem numa outra perspectiva, apenas com seus benefícios, com as suas benesses, e se esquecem que há pessoas em leitos de UTI, há pessoas desempregadas, há pessoas sem acesso à educação, sem acesso à saúde, aos direitos básicos que o povo brasileiro tem. Então ficou evidente isso, que os nossos governantes estão desconectados da nossa realidade. Sexto lugar, eu aprendi em sexto lugar que a nossa carga tributária é pesadíssima, é muito injusta, é desequilibrada. Quem ganha pouco paga muito, quem é classe média sustenta esse país comprometendo grande parte da sua renda para manter esse circo que é o nosso país do ponto de vista da aplicação dos recursos arrecadados. É uma tributação injusta, é necessária uma reforma tributária urgente. E o combustível, então, nem se fale.
parece que o nosso combustível vale ouro, porque nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, o litro da gasolina custa 0,52 do dólar. Então veja só, se fosse aqui no Brasil, R$ 1,50, R$ 2, e nós pagamos R$ 6 praticamente do litro da gasolina com mistura de álcool e adulterada ainda na maioria dos casos. Então, essa foi a sexta lição que eu aprendi. A sétima é que nós não devemos reeleger ninguém nesse país. Por favor, meu amigo, minha amiga, você meu irmão, você minha irmã, você de qualquer religião que está me assistindo, por favor, não reeleja ninguém. Temos que fazer uma limpa em Brasília, uma limpa nas capitais, nas câmaras de deputados, lá no Senado. Temos que fazer uma limpa nos poderes executivos de todas as unidades da federação, do presidente da República. Não vamos reeleger ninguém em 2018. Vamos fazer uma limpa, foi isso que eu entendi. Porque quem está lá não tem condições de liderar uma reforma tributária, de liderar uma reforma da Previdência e de liderar uma reforma política, honesta, verdadeira e que seja para o benefício da população. Então foi essa a sétima lição que eu aprendi. Sabe qual que é a oitava lição que eu aprendi sobre a greve dos caminhoneiros? É que ficou evidente o quão maléfico tem sido para a nossa nação a famosa fake news. Gente do céu! Eu fiquei impressionado. Eu recebi tanta mensagem no WhatsApp, tanta mensagem no Facebook, tanta informação mentirosa, tanto áudio dizendo que iam desligar toda a energia elétrica do país, dizendo que ia ter intervenção militar, dizendo que ia acontecer tal situação, dizendo, enfim, tantas notícias. A fake news tem feito um mal tremendo para a nossa sociedade, porque é uma notícia mentirosa, mas que é propagada por milhares de pessoas, e aí acaba virando uma falsa verdade, gerando problemas, gerando conflitos, gerando medo, gerando muitas coisas ruins para a nossa sociedade. Então, por favor, seja criterioso ao compartilhar uma notícia, cheque a fonte, cheque a veracidade, porque de fake news que foi compartilhado nesses 10 dias, foi impressionante. Eu fiquei de cara com as coisas que eu ouvi e assisti de notícias falsas compartilhadas por WhatsApp, Facebook e diversas outras redes sociais. Mas em nono lugar, eu aprendi com essa greve dos caminhoneiros que é possível viver menos sem o carro. Eu confesso para você que eu uso muito carro. Eu trabalho com isso, eu faço visitas, eu viajo, eu dirijo para cima e para baixo os 7 dias da semana. E eu percebi nesses 10 dias que é possível ir no mercado a pé, é possível ir para a igreja a pé, é possível ir para uma reunião a pé, é possível fazer muitas coisas de bicicleta, é possível, ficou notório, o ar melhorou, a poluição diminuiu. É impressionante como que nós somos dependentes dos automóveis de combustíveis fósseis, e sendo que a gente pode fazer muita coisa que os antigos faziam sem o automóvel. Então fica aí a dica para você usar menos o seu carro e a sua moto, mesmo tendo combustível para você abastecer. Mas a 10ª lição que eu aprendi é a mais importante de todas elas, e por isso eu deixei em 10º lugar. O Brasil precisa de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O Brasil precisa adotar a ética do Evangelho, porque a ética do Evangelho de Jesus Cristo é ética do amor, é ética do respeito, é ética de você pensar no próximo, é ética da humildade, é ética da partilha. Os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que está lá no Novo Testamento, é o que a nossa sociedade precisa para ser uma sociedade restaurada, curada, transformada, justa e equilibrada. Então são 10 lições que marcaram o meu coração e que eu deixo para você pensar, refletir para a sua vida e para a sua família e para a nossa sociedade. Ore pelo Brasil, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir com essas 10 lições que eu aprendi com a greve dos caminhoneiros.